Oi, pessoal, bom dia. Então, cá estou eu. Hoje vai ser Veneza, a capital da região de Vêneto, lá no nordeste da Itália. Mas antes de eu falar de Veneza, eu preciso falar alguma coisa. Eu prometi que eu vou falar ainda sobre Florença, porque eu tenho certeza que deve ter ficado alguma dúvida na cabeça de alguém. Porque eu falei o seguinte, que as pontes de Florença foram bombardeadas pelos alemães nazistas, né? Somente a Ponte Vecchio que foi salva, que não foi bombardeada, tá? Mas aí vocês podem me perguntar, ué, mas os alemães que bombardearam as pontes de Florença, a Itália não estava do lado dos alemães? Não estava no eixo? Então eu tenho que dar uma parte histórica para vocês entenderem. Realmente, a Itália entrou no eixo, porque os países ficaram divididos em duas partes, né? Ou você fazia parte dos aliados, Reino Unido, França, Estados Unidos, União Soviética, ou você entrava no lado do eixo, Alemanha, Itália, Japão. Depois se juntaram outros países, ou então você ficava neutro, não é isso? Bom, então Mussolini, na Itália, entrou no eixo, no lado do eixo, entrou do lado do Hitler. Vocês cansaram de ver fotos de Hitler ao lado de Mussolini. Então, como é que os alemães vão bombardear, né, o norte da Itália, as pontes de Florença? E tem que explicar. Em 39 a guerra começou. Então, Mussolini entrou do lado dos aliados, fez até um tratado de amizade com Hitler, com a Alemanha, mas ele tinha, lógico, suas pretensões de ocupar outras regiões, né? Então, vocês veem que o Mussolini chegou a declarar guerra à França, à Grã-Bretanha, em 1940, quando os nazistas ocuparam Paris. Em 1943, aliás, ainda em 1940, o Mussolini invadiu a Grécia, a partir da Albânia. Então, Mussolini estava fazendo aquilo que ele mais queria, que era anexar regiões no seu poderio, tá? Isso até 1943. Mussolini ficou do lado dos nazistas, tá? Fazendo o que ele bem queria. Só que em 1943, ele foi deposto. Ele foi preso, o Mussolini, porque houve um grande conselho fascista, tá? Comandado pelo Vítor Emanuel III, rei. Então ele mandou, por ordens do rei, mandou prender e depor e tirar do poder Mussolini. Ele foi preso. Quem ficou do lado dele foi um tal de Badoglio. Agora, deixa uma parte. Quem era Vítor Emanuel III? Vocês devem lembrar do Vítor Emanuel II, aquele que se autodeclarou rei, primeiro rei da Itália unificada, em 1861. Então, esse Vítor Emanuel II era avô desse Vítor Emanuel III. O pai dele era Humberto I, que até foi assassinado. Então, esse Vítor Emanuel III era o rei da Itália, na época da guerra, neto o primeiro rei da Itália, autodeclarado rei da Itália, em 1861, na Itália unificada. Bom, então vamos voltar para Mussolini. Então ele teve a queda, a deposição por ordem do rei, depois do grande conselho fascista. Isso em 1943. Ele foi preso, mas foi libertado por paraquedistas alemães, nesse ano mesmo, numa operação chamada Operação Carvalho, tá? Então, ele foi libertado e o que aconteceu com ele? Ele passou a ser o líder do norte da Itália, após o resgate. Porque aí ficou, né? Nesse ano, em 43, os aliados já entraram na Itália, no sul, tá? E já começaram a tomar as regiões. Chegaram até a tomar Roma. E o norte estava no comando, era Mussolini junto com os alemães, os nazistas. Então, a Itália ficou dividida em norte, nazista, e sul, os aliados tomando conta. Quando os aliados tomaram Roma, e
começaram a subir. E aí os alemães que estavam em Florença viram que eles iam chegar lá. Então, então eles resolveram mandar bombardear as pontes. Para quê? Para impedir a locomoção dos aliados. Diz que quando eles receberam as ordens para bombardear todas as pontes de Florença, houve até um bispo, né, que chegou perto deles e implorou para não bombardear as pontes de Florença. Mas eles falaram, acho que o líder que o atendeu falou, nós já bobeamos em Roma. É por isso que eles tomaram Roma, nós não bombardeamos as pontes, por isso que eles tiveram livre acesso. Aqui não vai acontecer a mesma coisa, a gente vai bombardear para evitar, para eles não terem o acesso tão fácil, a locomoção tão fácil por Florença. Por isso que as pontes foram bombardeadas pelos próprios nazistas que estavam lá no norte, liderados pelo Mussolini. Bom, conclusão, eles chegam lá, aquela luta, vocês viram escombros, Florença ficou toda bombardeada, um horror. Aí o que acontece? Mussolini é preso, mas foge, junto com a amante Clara, ou Claretta, e mais 50 líderes fascistas se dirigem num trem para a Suíça, mas eles são descobertos. Então, eles são presos e levados para Milão. Então, desses 50 líderes, 16 são assassinados junto com Mussolini e essa tal de Claretta, que é a amante. Os corpos ficaram expostos com cabeça para baixo na Praça de Milão, num posto de combustível. Depois eu vou mandar a foto, tá? Então foi assim que acabou o Mussolini, em abril de 1945. E a guerra vai terminar, a guerra na Europa, vai terminar em maio de 1945, quando os aliados vencem a guerra. Agora, isso foi na Europa, em maio, mas só em agosto, né, que vai ser acabar realmente a Segunda Guerra Mundial. Mas não vou falar agora da Segunda Guerra Mundial, foi só para explicar para vocês por que as pontes de Florença foram bombardeadas se Mussolini estava do lado dos nazistas. Bom, voltando para Veneza, capital de Vêneto, uma das 20 regiões italianas. Veneza é chamada de cidade flutuante, cidade dos canais, rainha do Adriático, a Sereníssima. Onde está Veneza? Está na Lagoa de Veneza, no nordeste do Mar Adriático, a 4 quilômetros de terra firme. Então tem aqueles canais, as ruas são água, né? Não tem rua de asfalto. Então, a 4 quilômetros de terra firme. Tem quantas ilhas? 117, 118 ou 119. Vi essas três fontes. Não sei qual é a certa, se é 117, 118, 119. Mas uma delas quer dizer, tem três fontes, cada fonte fala um número de ilhas. Ou 117, ou 118, ou 119. Mas todas as fontes, 160 canais e 400 pontes. Tá? Vamos ver a origem de Veneza. Veneza foi uma grande potência marítima e comercial no final da Idade Média, no começo do Renascimento, tá? Por quê? Porque era uma parada obrigatória das chamadas cruzadas. Lembram das cruzadas? Eu vou explicar. A Terra Santa, Jerusalém, foi tomada pelos muçulmanos, chamados infiéis. Então, o Papa Urbano II, em 1095, conclamou todos os cristãos para se unirem, se dirigirem à Terra Santa e expulsarem os infiéis de lá, os muçulmanos, tá? Então, essa foi a primeira cruzada, em 1095, houve mais 8 ou 9 cruzadas, também tem duas fontes, uma diz 8 e outra diz 9. E nessas cruzadas, muitos realmente iam pela fé, para lutar contra os infiéis, os que tomaram conta da Terra Santa. Mas outros iam levados pela ambição dos negócios. Iam para o Oriente e traziam muitas mercadorias de muito valor para fazer comércio na Europa. E quem tinha esse monopólio desse comércio,
Veneza e Gênova. E qual era a rota para o Oriente? O mar Mediterrâneo. Então, durante muitos anos, Veneza e Gênova foram as grandes potências marítimas, porque lideravam esse comércio dessas especiarias. Não só especiarias, mas outra especiaria, noz moscada, pimenta, produtos que davam sabor aos alimentos e também conservava. E outros produtos que vinham do Oriente. Então, enriquecia quem fazia esse comércio, tá? A quarta cruzada, então, iam nas cruzadas. Muitos que saíam dos feudos, fugiam dos feudos, iam nas cruzadas, quando voltavam, não iam mais para os feudos. Daí a origem dos burgueses, ficavam fora dos feudos, nos chamados burgos, fazendo comércio. Então, as cruzadas foi um movimento muito sério para o renascimento do comércio europeu, que durante a Idade Média praticamente não existia, porque cada feudo era autossuficiente, cada feudo produzia para si. Com as cruzadas, esse movimento das cruzadas, a partir de 1095, fez renascer o comércio, principalmente entre o Ocidente e o Oriente. Então, a quarta cruzada, que vai de 1202 a 1204, foi financiada pelos venezianos, por Veneza. Então, Veneza e Gênova eram as maiores potências com o Oriente, dos comércios que faziam com o Oriente. Acabou a festa deles, acabou o monopólio deles, apenas em 1498, quando Vasco da Gama descobriu o caminho marítimo para chegar às Índias, pelo Oceano Atlântico, contornando a África. Lembram que os portugueses, né, eles precisavam descobrir um novo caminho para chegar à fonte das especiarias. Então, eles foram contornando a África, conquistando vários pontos da África, passar o Cabo das Tormentas até chegar na Índia, em Calicut. E aí, então, o monopólio passou a ser para os portugueses. Então, houve deslocamento da rota de comércio do Mediterrâneo para o Oceano Atlântico, tá? Bom, isso aí vocês aprenderam na escola. Agora, o que ver em Veneza? Vou a Veneza, vou ver só canais, vou ver só... Não, vai ver muita coisa linda. Começa pela Piazza San Marco, a Praça São Marco, onde tem uma magnífica igreja cheia de cúpulas douradas, azulejos. Vão ver nessa praça o Palácio dos Doges, que o Doge era o governante da cidade, o nome do governante era cidade. Só aí já é... Nessa praça tem concertos, concertos musicais em vários pontos, a pessoa dança, escuta aquelas músicas maravilhosas na Praça São Marco. Aí você fica aí o dia inteiro e não se cansa. Agora, por que Igreja São Marco? Por que Praça São Marco, onde está essa magnífica igreja? Porque ali, nessa igreja, estão as relíquias de São Marco. São Marco, ou São Marcos, é um santo que está no Novo Testamento, na Bíblia. Então, a história, eu vou contar a história, mas a história, quem for lá, está nos azulejos, nos mosaicos da igreja, contando a história. Como é que essas relíquias foram parar ali e deram origem a essa basílica? Essa basílica foi construída em 828 depois de Cristo. A atual é de 1063, que ela foi reformada, melhorada, tal. No século XI. Então, essa foi construída para guardar essas relíquias de São Marco. E nesses mosaicos conta a história. É o seguinte: o São Marco morreu em Alexandria. Lembra da Alexandria, cidade fundada por Alexandre Grande lá no Egito? E as relíquias de São Marco estavam lá. Então, marinheiros, ou vamos dizer, marinheiros venezianos, mercadores venezianos, foram nessa Alexandria e roubaram as relíquias de São Marco. Mas como que eles podiam roubar as relíquias de São Marco se estavam lá os muçulmanos? Como que eles deixaram trazer as relíquias de São Marcos? Aí aparece lá nos mosaicos da igreja, aparece gravuras assim, mostra marinheiros cobrindo as relíquias de São Marcos com carne de porco. Por quê?
porque com carne de porco os muçulmanos não iam mexer. Os senhores de Alexandria, os muçulmanos de Alexandria, não iam tocar na carne de porco, porque eles não tocam na carne de porco, muito menos comem. Nem iam inspecionar a carga. Então a carga veio sem ser inspecionada. Então está nos azulejos, um dia vocês forem lá, vocês vão ver nos azulejos essa história, as relíquias embaixo de pedaços de carne de porco, que foi para enganar os muçulmanos. Então essas relíquias vieram e vão dar origem a essa basílica maravilhosa que está na Praça São Marco, em Veneza. E o que eu posso falar mais de Veneza? Claro, Carnaval de Veneza. Quem é que nunca ouviu falar Carnaval de Veneza? As máscaras de Veneza. Dizem que a origem do Carnaval de Veneza, a origem das máscaras de Veneza, era quando os nobres queriam entrar na folia e se disfarçavam com máscaras para sair no meio do povo. Isso é a história que pode ser uma lenda, mas é a história que mostra isso. Então, o carnaval já é centenário, todos com máscaras e com trajes típicos, tá? Só que esse carnaval, essa folia, em 1797, quando a Veneza ficou sob domínio da Áustria, foi proibido esse festival. Por que foi proibido? Começou a haver muita ação errada. As pessoas de mau caráter, ladrões, assassinos, com as máscaras passaram a praticar roubos, estupros, atos que a polícia não conseguia controlar porque estavam com as máscaras. Então, a Áustria proibiu o carnaval em 1797 e ninguém mais podia usar máscara, tá? Era proibido por lei. O carnaval em Veneza só vai voltar em 1979. Sabe por quê? Para revitalizar o turismo em pleno inverno de Veneza. Hoje acredita-se que 3 milhões de turistas vão lá participar do carnaval em Veneza. Só que isso é o povão, porque as elites mesmo de Veneza, elas ficam nas suas mansões, nos seus castelos, né, em festas particulares e banquetes no Gran Canale, onde estão essas mansões, esses castelos da nobreza, da elite, né? A elite originária da nobreza. Bom, vamos ver a Veneza atual. Atualmente, Veneza tem mais de 260 mil habitantes. Mas Veneza sofre muito, há muito tempo. Sabe por quê? Veneza sofre por poluição e enchentes, tá? A Veneza, essa poluição e enchentes permanentes já danificou muitos prédios históricos em Veneza, em muitas relíquias, tá? Em 2003, né, houve um sistema MOSE, foi construído um sistema MOSE por especialistas para fazer o quê? Rede de barreiras para proteção, tá? Para proteção dessas enchentes. E aí, 2003, só que não saiu até agora. Sabe por quê? Por causa de corrupção, de desvio de verba. Acho que já se colocou muito dinheiro nesse sistema MOSE, mas não saiu ainda. Começou em 2003. Dizem que vai sair em 2021, mas ninguém sabe se vai sair mesmo. Tá igual ao Museu do Ipiranga, né? Bom, a gente conhece bem. Agora eu vou falar de um fenômeno que existe lá em Veneza, chamada água alta. O que é isso? Quando o nível do mar Adriático sobe acima de 90 centímetros do seu nível normal, já é um alerta. Passou de 90 centímetros, já é um alerta. Mas para vocês terem uma ideia, em 2019, vocês lembram das enchentes de 2019? Vocês devem ter visto no noticiário, em novembro de 2019, agora, houve muitas enchentes. Sabe quanto chegou o nível? 1,87 m, quando o alarme já é a partir de 90 centímetros. 80% ficou completamente submerso, museus danificados, obras danificadas. E em 1966, quando houve aquelas enchentes em Florença, também houve em Veneza.
e o registro do Água Alta chegou em 1,94 m. Muito, muito, muito sério. E vamos ver se em 2021 esse sistema MOSE vai sair mesmo, tá? Bom, outro problema que Veneza enfrenta, está afundando. Resultado do movimento de placas tectônicas abaixo da costa. A previsão de estudiosos diz que Veneza, até o final do século, vai desaparecer. Veneza, muitos movimentos, vem tentando a instalação de um sistema de comportas subaquáticas para deter esse problema, essa erosão que está havendo embaixo. De novo, escândalo de corrupção vem paralisando esses projetos, tá? Bom, gente, eu vou colocar agora uma música, vocês vão conhecer. Espera um pouquinho. Ouçam bem. Conhecem? Quem que não conhece a Primavera de Vivaldi? Sabe por que eu coloquei essa música? Porque Vivaldi nasceu em Veneza em 1678 e morreu em 1741. Um grande compositor e músico. Sabe qual era o apelido dele? Il Prete Rosso, o Padre Ruivo. Ele deixou 770 obras, das quais 477 concertos, 46 óperas. Mas o grande público conhece pelos 4 concertos para violino e orquestra, as 4 estações. E esse pedacinho que eu botei para vocês escutarem, a Primavera de Vivaldi. Então, vou terminar por aqui. Espero que vocês tenham gostado da Primavera de Vivaldi. Beijo!